Salmo 24, irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as montanhas e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus amado e santíssimo, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que foi lida nesse instante. Nós te rogamos, ó Deus, nós que somos pecadores e falhos, e tão limitados, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala conosco, pois é a Tua voz que nós queremos ouvir. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração diante da Tua palavra e mude, ó Deus, as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que talvez estejam nos visitando hoje. Fale aos nossos corações. É a Tua voz que tanto queremos e tanto ansiamos ouvir. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Deixe-me lhes perguntar hoje, quais são as suas expectativas? Ou melhor, aonde estão fundamentadas as suas expectativas? Aonde está depositada a tua esperança? Está nesse mundo? Será que as tuas expectativas estão enraizadas em pessoas? Será que você colocou todas as suas expectativas em um relacionamento e você se frustrou? Será que você colocou as suas expectativas no seu emprego e hoje você está vivendo uma crise? Será que você colocou as suas expectativas na sua saúde e hoje você se vê debilitado? O que você aguarda? O que você espera? Hoje eu convido você, à luz desse salmo, a colocar as suas expectativas na vida do Rei da Glória. A maioria dos teólogos associa este salmo à ocasião em que Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém. E é bem possível que Davi tenha escrito para esse acontecimento, conforme está escrito em 2 Samuel 6 e em 1 Crônicas, capítulo 15. Tudo indica que se trata de um salmo antifônico, ou seja, o povo, ou um coral de levitas,
iniciava o cântico com os versículos 1 e 2. Um dirigente fazia as perguntas nos versos 3, 8, parte A e 10, parte A. E o coral ou o povo respondia com os versículos de 4 a 6, 8 e 10, parte B. Ele era entoado, então, todo domingo no templo de Herodes. E alguns relacionam este cântico com a entrada do Senhor em Jerusalém no domingo de Ramos. Há anos, a igreja leu o Salmo 24 no dia da Ascensão, o 40º dia depois da Páscoa. Para os cristãos, Jesus é o Rei da Glória, voltando ao céu depois de sua paixão, e um dia voltará em glória para estabelecer o seu reino. E esse salmo vai falar exatamente sobre ele. Por isso eu quero meditar com vocês hoje no tema o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é o Rei da Glória? Em primeiro lugar, o Rei da Glória é o Criador de tudo. Veja comigo os versos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabelecer. A terra, irmãos, é o teatro de Deus, pois nela o Senhor demonstrou o seu amor por meio do maior drama de todos os tempos. Ele enviou seu Filho à terra para que vivesse, morresse e fosse ressurreto dentre os mortos, para que os pecadores como eu e você pudessem ser salvos. Em 1 João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a terra pertence a Deus. Tudo que existe na terra é de Deus. Todas as pessoas que habitam na terra são criação de Deus. Você não foi abandonado nesse mundo. A tua vida pertence a Deus. Eu e você fomos feitos à sua imagem e semelhança e somos responsáveis perante Ele. Em Êxodo 19:5 está escrito: toda a terra é minha, disse o Criador, mas em sua bondade Ele a compartilha conosco. É por isso que em Gênesis 14, Abraão entregou o dízimo ao Senhor e disse, levando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem mesmo uma correia de sandália. Abraão entende que aqui na terra nós somos mordomos de tudo que Deus nos concede para desfrutar. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 6, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nada nesse mundo é nosso, de fato, mas que tudo pertence a Deus. Nós somos os seus mordomos e precisamos aprender a cuidar da terra que Ele nos deu para habitar e administrar bem os recursos que Ele nos dá. Pois tudo pertence a Deus. Por isso, qualquer coisa que possamos oferecer a Ele é algo que antes recebemos dele. Não é exatamente isso que Davi disse em 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu dás. Agora note comigo, o verso 2 do Salmo diz que Ele fundou a terra
sobre os mares. Isso me lembra Gênesis, o capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E alguém poderia se perguntar: mas como Deus estabelece o firmamento sobre algo que não é firme? As águas. O que é que de fato dá estabilidade à terra, à criação? E aqui eu me lembro da ocasião em que os discípulos estavam no barco, diante de um mar revolto, de uma tempestade, sendo açoitados pelas ondas, quando de repente o Rei da Glória aparece andando por sobre as águas, como em terra seca. E ele também faz Pedro andar por sobre as águas, porque em Hebreus 1 diz que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou, mas é Ele quem governa, é Ele quem sustenta. Assim é o firmamento sobre as águas, assim é a tua vida sustentada nas mãos dEle. Não se desespere diante das águas turbulentas, porque Deus tem a tua vida em suas poderosas mãos. Quem é o Rei da Glória? Em primeiro lugar, o Rei da Glória é o Criador de tudo. Segundo, o Rei da Glória é todo santo. Veja comigo os versos de 3 a 6. Quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja que o texto começa com uma pergunta intrigante: quem subirá ao monte do Senhor? O monte Sião, o lugar onde Deus habita. Quem poderá subir à presença dele? Porém, mais do que isso, quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é digno de permanecer perante ele, diante de sua santidade, diante de sua majestade, diante de sua glória? Veja que o próprio texto responde no verso 4. Primeiro, o que é limpo de mãos significa uma conduta íntegra. Em Isaías 1, Deus disse ao seu povo que quando eles estendessem as mãos a Ele, Ele esconderia de vós os olhos, Ele não ouviria as suas orações, porque as vossas mãos, diz o texto, não são puras. Então o verso 16 de Isaías 1 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ser limpo de mãos tem a ver com os meus atos, com as minhas obras, com aquilo que eu faço. Mas para subir ao monte do Senhor, não apenas precisamos ser limpos de mãos, mas também puros de coração. E aqui o texto se refere a motivações e caráter piedosos. Em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você quer ver a Deus, você precisa ser puro de coração. Se por um lado, ser limpo de mãos diz respeito àquilo que os outros podem ver, ser puro de coração diz respeito àquilo que só Deus vê. Ele conhece o teu interior, as tuas motivações, os teus sentimentos, o teu caráter. Nós podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Mas o texto diz mais, que não entrega a sua alma à falsidade. A falsidade diz respeito à idolatria. É você enganar a tua alma, forjando para si um ídolo, algo que você se apega, algo que para você é o seu mundo, algo que você deposita a sua esperança, a coisa mais importante, a razão do seu viver. Preste atenção nisso. Quando algo for mais importante do que Deus na sua vida, seja o teu bem-estar, a tua felicidade, seja o teu trabalho, ou até mesmo a tua família, os teus filhos, se eles são mais importantes do que Deus, você criou um ídolo. Mas não para. O texto diz, nem jura dolosamente. Refere-se a todo tipo de mentira e dissimulação, especialmente o falso testemunho. Por isso em Eclesiastes 5:2 diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. O verso 6 diz, não consintas que a tua boca te faça culpar. Não jure dolosamente, para que você não quebre o mandamento de Deus. O texto então diz que o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a sua bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Mas alguém poderia se perguntar, quem neste mundo é capaz de preencher esses requisitos? Em Romanos 3 está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca lhes a tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. As nossas mãos são sujas com o pecado. O nosso coração é impuro. As boas obras não bastam para nos salvar. Eu quero dizer para você hoje que a única maneira de você entrar na presença de Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Somente Ele, meu irmão, foi limpo de mãos e puro de coração.
quando tentado no deserto, com fome, com sede, não tinha onde reclinar a sua cabeça, e o diabo ofereceu o mundo inteiro a ele, mas ele não entregou a sua alma à falsidade, ele nunca jurou dolosamente, ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se em semelhança de homens, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você quer entrar na presença de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele, pois só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e este é o nome de Cristo. Nele nós temos a bênção do Senhor e a justiça de Deus para a salvação. Porque já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, quando Cristo se entregou na cruz por você, Ele recebeu toda a ira de Deus que você deveria receber. E quando você creu em Cristo e entregou a sua vida a Ele, você recebeu toda a justiça do Filho. É por isso que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de Cristo. Veja que a fé é um instrumento pelo qual abraçamos a Cristo e recebemos dele a sua justiça. Por essa razão, precisamos buscá-lo. O verso 6 diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Interessante, irmãos, porque o salmista usa essa expressão, Deus de Jacó? É para te lembrar hoje a aliança que Deus tem com você. Jacó, que tinha as mãos sujas, um coração impuro, que jurou dolosamente, que era um mentiroso, um enganador, mas foi exatamente este que obteve do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Porque Deus tinha uma aliança com ele. Porque não há caso perdido para Deus. Porque não há vida irrecuperável para Deus. Deus transformou a vida dele e fez dele Israel, aquele que lutou com o anjo e prevaleceu, aquele que se agarrou ao anjo e disse: eu não te largo enquanto não me abençoares. Assim também aqueles que buscam a face de Deus por meio de Cristo, Deus também pode transformar a tua vida. Em Romanos 10 está escrito: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem é o Rei da Glória? Primeiro, o Rei da Glória é o Criador de tudo. Segundo, o Rei da Glória é todo santo. Terceiro, o Rei da Glória é todo vitorioso. Veja comigo os versos de 7 a 10.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É como se o texto estivesse dizendo: Ele está voltando. Abram os portões. Está entrando o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, que um dia voltará entre as nuvens, e todo olho verá. E Ele voltará para buscar a sua igreja. E cada servo fiel receberá a inacessível coroa da glória, diz 1 Pedro 5. 1 Coríntios 2 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Lutero disse que essa expressão é como se o salmista estivesse dizendo: dai boas-vindas ao Senhor de todo o coração. Davi está ordenando que a cidade inteira receba o Senhor de braços abertos e lhe dê todas as honras, pois Ele é o Senhor forte e poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a pau. Ele é aquele que recolheu o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão. Ele é aquele que estendeu os céus a palmos e com cortina os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, e as quais Ele chama pelo nome. E por ser Ele grande em força e forte em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele é aquele que tem um exército de anjos, e quando lhes dá ordens, todos lhe obedecem à palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele veio uma primeira vez para ser humilhado e crucificado, mas Ele virá uma segunda vez, todo vitorioso. Em Apocalipse 19, João descrevendo a visão que ele teve das coisas que hão de suceder, ele disse: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João disse: ouvi no céu com uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Qual é a sua expectativa? O que você aguarda? O que você espera? Eu quero dizer para você que o Rei da Glória está voltando, que os sinais estão se cumprindo, que Ele virá, não tardará.
arrependa-se, porque está próximo, é chegado o reino do céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Criador de tudo. É o Deus todo santo. É o Deus todo vitorioso. E hoje nós somos lembrados por meio da sua palavra que o Rei está voltando. O Rei da Glória há de vir entre as nuvens, e todo olho o verá. E ele julgará o mundo com justiça. Quem sabe você chegou aqui hoje e ainda não está em Cristo. E você ainda não se rendeu aos pés do Senhor. O Rei da Glória está voltando. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele virá e não tardará. Ele virá para buscar os seus. O Senhor virá para buscar a sua igreja. Aqueles que são seus receberão a coroa da justiça. Coroa da glória. Aqueles que são seus, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem choro. Aqueles que são seus, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que são seus, aqueles que são seus, habitarão com Ele e desfrutarão das suas delícias perpetuamente. O salmista diz: beijai o Filho para que não se irrite. Ó Senhor Deus, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, que por meio da Tua palavra aplica aos nossos corações e nos traz vida. E vivifica a alma do pecador, aquele que estava morto em seus delitos e pecados. E que transforma esse homem e faz dele um novo homem, uma nova mulher, a fim de viver para a Tua glória. Nós cremos, ó Deus, que segundo a Tua boa vontade, segundo a eficácia do Teu poder, é o Senhor que nos atrai com Teu Espírito de maneira irresistível, de modo que quando o Senhor nos chama, não conseguimos fazer outra coisa senão nos render diante do Senhor, nos render aos Teus pés e dizer: Deus, muda a minha vida, transforma a minha história, faz de mim um novo homem. Eu anseio, Senhor, meu coração arde pelo dia que o Senhor voltará para me buscar.
Senhor Deus, abençoa a tua igreja. Vivifica a alma dos nossos irmãos. Também aqueles que já são crentes no Senhor Jesus. E que têm colocado as suas expectativas nesse mundo e têm se frustrado. Hoje o Senhor nos lembra, ó Pai, a colocar todo o nosso coração em Ti. Toda a nossa expectativa na Tua segunda vinda. Fortalece a Tua igreja e nos abençoa com paz. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.